Boa noite, pessoal. Vamos começar a aula de citações. E, começando aqui, você pode acompanhar no PowerPoint, que vocês vão poder baixar depois. E vamos lá para NBR 10.520/2023, ou seja, já está aqui com as últimas atualizações da NBR, que trata das citações, NBR 10.520, ok? Essa NBR você pode comprar pelo site da ABNT ou ver se você consegue disponível na biblioteca da sua universidade, enfim, porque não é uma coisa que já está assim de graça rolando pela internet, não sei, mas você pode procurar, tá? Então, primeiro vamos começar engatinhando. O que é uma citação? É a menção de uma informação extraída de outra fonte. E acredito que muita gente já sabe o que é, mas não existe informação assim boba, tá? Por isso eu vou até repetir, não existe pergunta boba, me mandem depois qualquer pergunta que vocês quiserem. Eu mesma, quando comecei, tinha milhares de perguntas. Então, a citação, se você lembra de um livro que você leu, tá? Não precisa ser da área acadêmica, qualquer livro pode ter uma citação. Às vezes está entre aspas, quando é uma citação direta, às vezes não está entre aspas, mas quando está entre aspas é até mais fácil da gente perceber, como está aqui, ó. Quando está entre aspas, quer dizer o quê? Que a gente está citando as palavras exatas de um outro autor. Então, se eu estou escrevendo um livro, uma crônica, um TCC, o que for, eu não posso pegar as palavras de um escritor que eu gosto, vou botar aqui para a área literária, Machado de Assis, que eu adoro, como todo mundo quase, mas eu adoro mesmo. Aí eu não posso pegar palavras de Machado de Assis e colocar no meu texto como, sabe, sem dar uma explicação para o meu leitor, o leitor da Andréia, de onde que eu tirei aquilo ali. Eu deixar no texto sem aspas, sem nada, como se fosse meu, porque isso gera uma confusão, né? E até, inclusive, é considerado crime de plágio, e é por isso que a gente tem que indicar a fonte, seja no trabalho acadêmico, seja no trabalho escrito literário, a gente tem que citar as fontes. Citar as fontes significa isso, você não usar as palavras de outras pessoas no seu texto, assim, sem dizer de onde veio. Então, basicamente, é isso que é citação. Aqui tem um exemplo de citação, esse exemplo eu tirei da NBR mesmo, da NBR 10.520, é uma citação de quem? Do Jorge Amado, aliás, acho que é Jorge Amado, Amado, 1936. Então, alguém pegou uma frase de Jorge Amado e colocou nos seus próprios escritos. Como é uma citação direta, ela vai ficar entre aspas e vai ter que colocar o número de página. Eu vou mostrar isso em detalhe daqui a pouco, tá? Eu só estou explicando o conceito de citação, porque tem gente que até confunde o que é citação, o que é referência, qualquer coisa também eu tenho que ficar citando, vamos ver mais para frente. Então, Jorge Amado, ele tem livros escritos, publicados, então eu tenho como citar a página, eu tenho que obrigatoriamente citar o ano de publicação desse escritor que eu estou trazendo para o meu texto e tenho que colocar o número da página, porque é um livro escrito de Jorge Amado. Tá? Então, você tem que ir pegando esses conceitos. Agora, o que não é citação? E antes de ver aqui esse exemplo, deixa eu falar uma coisa que eu fiquei muito feliz, que pela primeira vez a NBR 10.520 explicou isso daqui, explicou que fala de entrevistados pelo pesquisador, e aqui é mais para um TCC, um trabalho de conclusão de curso, né, o famoso TCC, as falas de entrevistados, ou também chamado de depoimentos, esses trechos que o pesquisador, ele mesmo coletou essas informações e colocou no trabalho dele, isso não é uma citação. Por incrível que pareça, eu acho engraçado essa confusão, acontece muito, não sei se é a dúvida de alguém que vai assistir, ou está aqui assistindo agora ao vivo, mas falas de entrevistados não são citações. Então, você tem que ir construindo essas diferenças na sua cabeça. Nesse exemplo aqui, está dizendo assim, algumas expressões coletadas nas entrevistas se destacam, como
Esse é um exemplo de um parágrafo retirado de um TCC, tá? Então, aqui, esse pedaço que eu destaquei agora é a fala de um entrevistado pelo pesquisador, tá? Então, você vai só colocar entre aspas, e eu recebo muito a pergunta assim, e como é que eu coloco isso lá na lista de referências? Não vai colocar na lista de referências, porque não é considerado uma citação de uma obra externa, né? É considerado uma coleta do pessoal, do pesquisador, faz parte dos dados da pesquisa, não foi publicado em nenhuma outra fonte, tá? Então, é só um trecho de entrevista, e às vezes pode até colocar aquela, não sei se vocês já viram, não vai colocar o nome do entrevistado, geralmente fica anônimo, coloca uma sigla assim, letra E de entrevistado número 1, quer dizer, entrevistado número 1, tá? Então, é só isso que vai colocar, não vai colocar nada que vai linkar com a lista de referências. No máximo, vai colocar uma sigla que corresponde ao entrevistado, que fica em sigla, em forma de sigla, porque geralmente esses entrevistados são anônimos, tá? Aí eu até coloquei aqui, finalmente a NBR 10.520/2023 esclarece para os iniciantes que a transcrição de entrevistas e ou depoimentos não publicados formalmente, só fazem parte ainda daquele material que o pesquisador reuniu, não vai gerar uma referência. Eles colocaram isso, provavelmente, de tanto eles receberem esse tipo de pergunta, não sei se a ABNT tem um e-mail lá para ficar recebendo perguntas, foi uma necessidade que eles detectaram, que eles tinham que colocar isso mais explícito na NBR, então eu sei que é uma dúvida importante, por isso que eu coloquei aqui nos slides, tá? Então, e se você ficar ainda com alguma dúvida, você depois pergunta, tá? Então, o que não é citação? Né? O que é citação e o que não é citação? É a primeira coisa que a gente tem que entender. Outra coisa que não é citação é, por exemplo, um provérbio, um ditado popular, expressões que caíram em uso geral. Eu coloquei 3 exemplos aqui. Mais vale um pássaro na mão que 2 voando, que até isso pode gerar dúvida para quem está começando, né? Você está lá revisando um trabalho ou escrevendo o seu próprio trabalho, e você lembra de um provérbio, alguma coisa assim, que já é do senso comum, já é um ditado popular, aí você pode ficar na dúvida, será que eu tenho que citar isso aqui de alguma forma? Não, até porque muitas dessas frases não tem nem mais como recuperar a origem, quem foi que escreveu, de onde veio, não tem como citar a fonte. E nem você precisa botar entre parênteses ditado popular, nada disso. Aí vai ficar ali dentro do texto normalmente, tá? Porque já é de domínio público, tá? Você pode usar livremente, o seu leitor vai entender que você está usando um ditado popular, então você não está cometendo plágio nem nada disso, pode usar livremente. E, então, isso que eu falei até agora foram o quê? É a diferença entre o que é citação e o que não é citação. E agora eu vou para um detalhe aqui mais específico, que é uma dúvida muito comum também. E na epígrafe? E na epígrafe? Eu até abri um TCC aqui, é um TCC já publicado, eu peguei hoje da internet, tá? Para não ficar pegando o trabalho de cliente meu, que ainda às vezes não foi publicado. Já tinha até deixado aberto na epígrafe. Aqui, a epígrafe. A epígrafe é o quê? Geralmente fica ou antes dos agradecimentos, e aí vai depender do manual, se vai ficar antes dos agradecimentos ou não, ou depois. Mas é uma frase que o autor do TCC coloca, ou o autor do livro, e não, aqui é dedicatória ao meu companheiro, agradecimentos. Então, a epígrafe deve estar antes do resumo. É aqui, ó. É uma frase inspiracional que o escritor escolhe, que tem a ver com o assunto que ele está escrevendo, geralmente, né? Uma frase bonita, uma frase de inspiração. E aí ele vai colocar essa frase, e a formatação vai variar bastante,
de editora para editora, tá? E embaixo vai colocar o nome do autor dessa frase da epígrafe, dessa frase inspiracional. E aí, qual é o problema que acontece às vezes? A dúvida se você tem que citar esse autor da epígrafe lá na lista de referências. E a resposta é apenas se o manual exigir, tá? Na maioria das vezes, o manual não vai exigir, tá? De fazer isso. Não vai exigir que essa epígrafe vá parar lá na lista de referências. Então, essas noções que são importantes para você ter. Eu escuto muito assim, é muito difícil fazer a parte das citações e referências, mas a maioria, assim, 99% das pessoas que me falam isso, nunca leram a NBR 10.520, que só tem 12 páginas, tá? Fica aqui o incentivo para você ler, são só 12 páginas. 12 páginazinhas, tirando a capa, eu contei hoje. São apenas 12 páginas de NBR 10.520, tirando as 3 primeiras, assim, que são capa. E aí você vai conseguir tirar esse tipo de dúvidas. E a segunda parte das dúvidas, você vai tirar no manual que você tem que receber para você poder trabalhar com a formatação, tá? Então, epígrafe, vai ou não vai para a lista de referências? Depende do manual. E geralmente a resposta é assim, né? Depende do manual, depende do manual. Então, você tem que ter a noção da NBR, mas você tem que aprender a consultar os manuais também, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. E aqui, repetindo, por que é obrigatório citar a fonte? É para não cometer o plágio, né? O crime de plágio. O que é plágio? É quando a gente reproduz literalmente o texto de outro autor sem citar a fonte. Né? Só para quem não sabe, eu deixei uns links aqui no final desse PowerPoint para você poder ver melhor o que é plágio. Tá? Agora, eu só botei esse slide aqui porque é impressionante. Quando você começa a ler sobre plágio, você vê que na área acadêmica, muita gente, os próprios acadêmicos, não são ensinados, não sabem o que é exatamente o plágio no nível do detalhe. Por quê? Que não é só uma questão de você copiar literalmente. Olha o que está escrito aqui, é uma definição, do Aurélio. Se você copiar, aí quer dizer literalmente, copiar quer dizer literalmente. Mas se você imitar, deixar parecido, sem engenho, gostei dessa expressão, sem engenho, as obras ou pensamentos e apresentá-los como originais. Aqui é que mora o problema, imitar. E aí é muito controverso, né? Porque quando você faz uma paráfrase, que você está reescrevendo as palavras de alguém, ou você precisa fazer isso, como é que você vai discutir um autor, uma fonte sua, se você não pode fazer a paráfrase, onde que começa, que termina a imitação e começa a paráfrase? Isso aí não existe definição para isso, tá? Aqui também outro exemplo, no próprio Senado Federal, no manual deles de escrita, eles falam que qualquer conteúdo, vou ler só esse pedaço aqui, conteúdo literal, escrito ou reescrito. Olha o problema da paráfrase e do plágio, né, que se chama até colcha de retalhos. O plágio camuflado também se chama, tem vários termos. Colcha de retalho é o mais bonitinho, né? Que é quando você pega um trecho original lá da fonte, você muda algumas palavras, você reescreve ele de alguma forma, e aí isso daí você fez o quê? Você fez uma paráfrase ou você está cometendo plágio? É complicado. Na minha opinião, tem até uma opinião. A diferença entre a paráfrase é porque você realmente não só mudou as palavras, você introduziu ali as suas ideias, você reescreveu discutindo. É uma maneira de você reescrever colocando as suas ideias ali no meio da frase e não apenas trocando palavras originais para camuflar o antiplágio, né? Para passar no detector de plágio. Tem gente que faz isso. Mas eu não vou parar muito nessa parte, não, que tem os links ali para vocês lerem. Chama de falsas paráfrases.
que é isso que eu falei. É você pegar uma frase original e você troca as palavras e só para passar no detector de plágio, ou por ignorância mesmo, você acha que você está fazendo uma paráfrase, mas você não chegou a discutir aquele pensamento do autor. Você queria fazer uma discussão, mas você acabou meio que só reescrevendo pelo cansaço, do próprio cansaço do texto e desconhecimento. Muita gente acaba fazendo isso. E por último, tem o antiplágio, que é assim, nem tem como eu entrar nisso profundamente, mas é o problema do... O que é o antiplágio? É o autor, acontece muito no meio acadêmico, citar a si próprio. Por quê? Ele já escreveu vários artigos, ele escreveu um TCC e vai publicar um artigo que veio daquele TCC. Então, para isso, tem uma forma de você avisar a revista, né? Você tem que avisar que aquele artigo é um recorte do seu TCC, aí não tem problema. Agora, quando não avisa, quando a sua lista de referências do seu trabalho atual está citando várias outras referências que já são suas também, tem até revista que bota um limite, você pode, peguei esses dias agora, você pode se autocitar no máximo 3 vezes, senão eu já peguei lista de referências que o pesquisador ele se autocitou várias vezes, mas porque ele era um dos únicos pesquisadores da área dele e ele tinha que fazer isso. Mas aí ele justificou na carta ao editor e ficou tudo bem. Tá? Agora, o autoplágio é não só você fazer isso, como você pegar frases suas, elas são suas, né? E aí por isso que gera essa confusão, mas elas são minhas, por que eu não posso usar de novo? Até pode, mas você tem que citar, colocar lá entre parênteses, como se fosse uma outra pessoa. Por quê? Porque é uma outra obra sua, então você vai colocar o ano de publicação, de onde você pegou essa sua frase do seu outro trabalho, vai botar ali, citado bonitinho, e vai avisar ao editor que vai publicar esse seu trabalho que você está fazendo isso e justificar por que você está fazendo isso. Aí eu botei aqui um link muito interessante que até peguei na Fiocruz, explicando onde eu tirei essa frase, tem um texto explicando muito bom, falando sobre autoplágio, para quem quiser se aprofundar, tá? Mas eu não vou me aprofundar nisso, porque eu já quero passar para a NBR 10.520/2023, que é essa atualizada agora em julho. Mas antes de falar, eu não vou falar só do que mudou, tá? Eu vou falar da NBR 10.520 de um modo geral, e mais para frente eu vou parar só nas atualizações. Então, em primeiro lugar, que aqui já é a parte para quem não sabe nada de citação. Em qualquer lugar no corpo do texto, onde podem aparecer citações, né? Opa, tirei o negócio do lugar. Onde aparecem citações? Em qualquer lugar no corpo do texto ou em notas de rodapé. E aqui eu vou falar mais especificamente de um TCC, mas você pode imaginar um texto literário também, tá? Por que eu coloquei isso aqui? Tem muito iniciante da área acadêmica ou revisor que não olha os apêndices, esquece de olhar a fonte das figuras, esquece de olhar a epígrafe e ver no manual se essa epígrafe vai para a lista de referências. Tá? Então, você tem que olhar tudo. No final das contas, é tudo, porque é em qualquer lugar do texto e das notas de rodapé. E o texto inclui até as fontes embaixo das figuras. Tá? Então, qualquer lugar da introdução à conclusão, nas epígrafes, lá na parte pré-textual, nos apêndices, ou seja, na parte pós-textual, tudo você tem que verificar se tem alguma citação. Por quê? Porque você tem que conferir se todas as citações estão na lista de referências, certo? Essa é a maneira. Tem muito revisor que não faz isso, que até discute em grupos que isso não é obrigação do revisor, tá? E aí, se você é uma pessoa que está aqui, contrata revisores, você tem que fazer essa pergunta para o revisor. Você vai conferir se as citações estão na lista de referências? E se tem referências sobrando na lista, você vai eliminar para mim? E aí o revisor vai falar para você se ele faz isso ou não.
E as citações se dividem em diretas e indiretas, tá? As diretas podem ser curtas ou longas. Isso aqui também já é bem batido para quem já trabalha com citações. As citações curtas, elas ficam até 3 linhas, é considerado uma citação curta, e as longas, se ultrapassar 3 linhas, ou seja, de 4 linhas em diante, é uma citação longa. Isso na ABNT, tá? E também uma definição das citações diretas, o nome já diz, diretas porque reproduzem as exatas palavras de uma obra que você está querendo citar ali, tá? Então, se está reproduzindo as exatas palavras, é uma citação direta. E as indiretas são as paráfrases que a gente viu agora no exemplo do plágio. E aí não existe limite de extensão, porque é uma reescrita, você só vai colocar a citação entre parênteses ou dentro do texto, dentro do parágrafo ali, mas não tem limite. Você pode fazer 10 linhas de uma citação direta, porque não são as palavras, tá? Então, indiretas são paráfrases, já viu, que é reescrever o que você pegou dessa fonte, você vai reescrever, vai incluir a sua discussão, e aí não tem limite. Agora, essa parte aqui das curtas e longas, que a gente vai ver no próximo slide, as diretas curtas, ou seja, até 3 linhas. Aí, aqui no meio, eu botei o exemplo, tá? E depois a gente vai ver as setas. É o mesmo exemplo daquele de Jorge Amado. Agora quero contar as verdadeiras histórias da beira do cais da Bahia. Amado, 1936, página 5. Veja como é que é bem simples, na verdade, tá? Se está entre aspas, é porque é uma citação direta, curta, por isso que a gente tem que colocar entre aspas. Então, se você viu um trecho entre aspas no trabalho do seu cliente, se você está revisando, e não tem nada, não tem o nome de ninguém, você já deixa um comentário para ele. Isso aqui é uma citação, porque ele pode ter só querendo destacar uma gíria, uma expressão diferente. Existe isso também. Nem tudo que está entre aspas no texto quer dizer que é uma citação, mas desconfie. Pode ser o título de uma obra que a pessoa colocou entre aspas, tá? Mas se você perceber que é uma citação, como? Entre aspas, você veja que tem menos de 2 linhas. Então, é citação curta, ela vai continuar dentro do parágrafo, junto com aquele parágrafo ali. Depois eu vou mostrar aqui uma no PDF. E aí, entre parênteses, você vai colocar o sobrenome do autor, e aqui já é a atualização da NBR, ó. Não fica mais caixa alta, é Amado, só com a letra A, igual APA, tá bem parecido com APA. Só a letra A em maiúscula, vírgula, o ano de publicação, daqui para cá tá igual, vírgula, página. E aí, aqui, dentro do parênteses, se tiver até 3 linhas, né? Isso aqui continua igual, já era assim antes, tá? Então, a citação direta curta, ela vai permanecer no parágrafo, porque ela tem menos de 3 linhas. Aqui com ponto. Aqui é a pontuação, é uma atualização agora, essa aqui é a novidade também. Finalmente, a BNT falou onde que é o ponto final, antes ou depois do parêntese. Agora, obrigatoriamente, você vai colocar o pontinho final só fecha parênteses. Fechou parêntese, ponto final. E aqui, ó, vai ficar sem ponto final. Mas sempre veio o manual, tá? Isso é o que a ABNT está pedindo. Não quer dizer que o manual da editora onde você vai trabalhar vai aceitar isso daí, que a gente sabe que as editoras fazem modificações, tá? Mas pela ABNT agora é assim. Aqui fica sem ponto final, logo depois da citação, e só no final vai botar o ponto. É obrigatório citar a página, porque é uma citação direta de uma publicação que é paginada, e isso é uma atualização também, que a gente já vai ver que agora existe uma parte que não vai ser obrigatório citar a página, tá? Mesmo que seja citação direta. Então, é obrigatório citar a página
se não for fonte não paginada. É assim que está escrito na ABNT, tá? Até uma frase esquisita, né? Se não for fonte não paginada. Ou seja, se for uma fonte paginada, Jorge Amado é um livro, tem páginas. Então, você tem a obrigação de colocar o número da página. Agora, é um site, é um blog, não tem página. Você não tem obrigação de colocar nada. Ficaria sem nada aqui, terminaria no ano de publicação, tá? É bem simples fazer citação. E agora nem em caixa alta tem que colocar. Se você sabe a ABNT, já lembra da ABNT. Se você sabe a APA, lembra que está igual a APA agora. O ponto final encerra apenas a frase, ou seja, só aqui no final. O sobrenome não fica mais em caixa alta, fica só com A maiúsculo, a inicial maiúscula. E eu botei aqui também a regra das 4 palavras, para explicar em que momento, que é outra dúvida, em que momento eu tenho que colocar as aspas. Existe uma lenda aí, porque isso não está escrito na ABNT, mas que até 4 palavrinhas que você pegou de um autor que você leu, até 4 palavras, você não precisa colocar nem entre aspas. Você tem que colocar os parênteses, tá? Mas, aliás, você tem que colocar os parênteses, o nome do autor, o ano, a página, mas você não precisa colocar entre aspas, porque são só 4 palavrinhas. Pode colocar, mas poderia não colocar. É a lenda que anda por aí. Agora, de 5 palavras em diante, obrigatoriamente você tem que colocar entre aspas, tá? Isso para quem já trabalha há muito tempo, já faz formatação há muito tempo, com certeza já se deparou com essa pergunta, com essa dúvida. Então, vamos ver aqui. E as diretas longas, como já sabemos, elas vão ficar recuadas, tá? A 4 centímetros de distância, ó, formatação, recuo de 4 centímetros, com fonte tamanho 10, espaçamento simples, sem aspas. Ou seja, a citação direta curta, ela pode continuar dentro do parágrafo, você só vai colocar entre aspas. Agora, se for uma citação direta longa, ela vai ficar num parágrafo único, e esse parágrafo vai ficar destacado a 4 centímetros da margem esquerda, com espaçamento simples e fonte menor, geralmente tamanho 10 ou tamanho 11. E aqui a novidade da ABNT, dessa NBR de julho, que eles falam que não pode colocar o ponto final aqui, tá? Agora é só no final de tudo, que eles chamam de final da frase, ou seja, depois do fecha parênteses. É o único local permitido para colocar o ponto final. Isso resolve muita dúvida, que todo mundo pergunta isso, mas, gente, olhe no manual, tá? Porque a universidade pode pedir diferente, a editora de livro pode pedir diferente, mas pela ABNT o ponto final é aqui. Eu gostei muito, que eu até prefiro. Aí, agora, a fonte não paginada. Acabei de falar que quando uma obra tem página, você abrir o livro de Jorge Amado, cada página tem um número, né? Agora, se a fonte for não paginada, um blog, um site, até mesmo um PDF que veio sem numeração de página, ou seja, uma fonte não paginada. Então, olha aqui a gambiarra aqui embaixo, ó, que a gente fazia. Quando era não paginado, a gente fazia assim, Santos 2005, online, Santos 2005, SP, que quer dizer sem página, SP sem página. Não é mais para fazer isso. Agora, quando é não paginada, você simplesmente não vai colocar página nenhuma, nem vai botar essas coisas, vai botar só o ano de publicação. Isso agora é uma atualização da BNT também. Santos 2005, antes eles não falavam o que tinha que fazer. Aí o pessoal inventava, vírgula online, vírgula SP, né? Porque é um site, é um blog, como é que você vai fazer? Não tinha... Aí cada um inventava de um jeito, e agora eles estabeleceram que não vai colocar nada. Põe só o ano de publicação, mesmo se for uma citação direta. Tá? Então, prestem atenção nisso, que essa já é uma atualização da NBR, e que
quem não leu ainda, não entrou em contato com a nova NBR, ainda está fazendo do jeito antigo, ainda está com dúvida, tá? E agora vamos para as citações indiretas. E veja que é basicamente isso. Se você pegar esse PowerPoint aqui depois e reler com calma, se for parar para pensar, é muito pouca coisa que você tem que entender para você conseguir formatar as citações. Basicamente, você saber o que é citação e o que não é citação, o que é plágio. Para quem está revisando, é só uma informação para você ter, mas você não pode interferir nisso no texto do seu cliente, a não ser que você esteja vendendo, além da revisão e formatação, uma assessoria para ajudar o cliente a ver se ele colocou algum plágio ali sem querer, esqueceu de citar as fontes, mas é para você ter um conceito, você fazendo isso como trabalho ou não, você ter esse conceito. Depois vem o conceito das citações diretas e indiretas, e como que formata cada uma, e basicamente, aí vem o APUD, que a gente vai ver, mas assim, é pouca coisa. Eu não consigo entender como é que a pessoa fala que é difícil. É realmente porque não parou para ler 12 páginas de NBR 10.520. Mas então tá, ó, as indiretas, que são as paráfrases, como a gente já viu, elas não ficam entre aspas, porque você está reescrevendo as palavras dessa fonte que você pegou para enriquecer o seu trabalho, então não vai ficar entre aspas, não tem limite, pode passar de 4, 5, aí vai ter o limite do parágrafo, mas aí é só o limite do parágrafo, né? Tem editora e hoje em dia está na moda dizer que os parágrafos não podem ser muito longos. Eu até não concordo com isso. Adoro um parágrafo longo, mas o único impedimento seria, assim, nessa parte de língua portuguesa e não da ABNT, porque pela ABNT as citações indiretas não tem limite. Você vai no limite do seu parágrafo, tá? Não bota entre aspas, não bota nada, só vai botar o quê? O nome dos autores, de onde você pegou essas ideias que você trouxe para discutir, vírgula, o ano de publicação, e aí você até pode colocar a página, mas não é obrigatório citar a página. Até porque você pode ter pego, o cliente pode ter pego de várias páginas, e aí para sintetizar as ideias ali, então não tem por que botar a página. Você coloca se quiser. Tá? Então, e você que está revisando tem que saber disso, né? Aqui o meu cliente está discutindo, é uma paráfrase, botou só o ano de publicação, ok, está tudo certo. Você tem que ter essa certeza na sua cabeça, né? Então, permanece normalmente no parágrafo, sem nenhuma formatação especial e nem aspas, nada, nada, nada. Tá? Só se preocupando, para quem está escrevendo, em você se perguntar se você está criando uma coxa de retalhos, se você só reescreveu, mas aí já é um problema de plágio, não tem nada a ver aqui. Agora o APUD. O APUD, eu fico impressionada. Pessoas que eu vejo que já têm um bom nível sabe fazer a formatação, referência, sabe tudo, mas confunde. Acho que é tipo assim, a pessoa que se confunde, eu sempre confundo esquerda com direita, tem gente que tem isso, né? Tem TDAH e tudo. Eu confundo o que é esquerda e o que é direita. Sei lá, acho que é alguma coisa assim. Eu confundo quando eu vou falar arroz, eu falo feijão. É só aquela coisa que nunca entra na sua cabeça. Tem gente que, assim, nunca consegue entender o que é APUD. Então, você anota em algum lugar para você relembrar qual o autor, o que está antes do APUD ou o que está depois do APUD, que vai para a lista de referências? Que é essa a pergunta, né? E quem vai para a lista de referências, já respondendo, é a obra de fato consultada. Mas, voltando à explicação do que é APUD, em primeiro lugar. APUD é usado para citações, vou botar no plural para ficar melhor. O APUD são citações de citações. Ou seja, vou dar um exemplo bem concreto, porque quem fica com dúvida disso aqui, a gente tem que explicar assim, esmiuçado. Você pegou um livro, tá? Vamos supor que é
pegar Jorge Amado também, que já estava ali. Eu estou lendo Jorge Amado, aqui é Jorge Amado, eu estou consultando Jorge Amado. Estou lendo, que eu vou escrever um artigo sobre literatura, estou lendo Jorge Amado, só que Jorge Amado falou alguma coisa de Machado de Assis, dentro da obra dele. E aí eu gostei desse pedacinho que ele está falando, Machado de Assis, e eu quero colocar no meu trabalho. Então, o que eu vou precisar fazer? Caramba, eu quero falar desse pedaço de Machado de Assis. Eu não quero pegar o livro original de Machado de Assis, ou porque eu não tenho acesso. É sempre bom aquela história, você citar a fonte original. Às vezes não é possível. Eu não tenho o Machado de Assis original, eu só tenho esse pedacinho que Jorge Amado falou de Machado de Assis. Como é que eu vou fazer? Vou fazer uma citação de citação, que é o famoso APUD. E aí tem uma maneira de construir dentro da frase que algumas pessoas se confundem. Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Quem vai para a lista, quem não vai para a lista? Mas é muito simples. E se você tem essa coisa assim, eu tenho certeza que eu estou ouvindo isso agora, mas daqui a 5 minutos eu vou confundir de novo. Crie, se você vai trabalhar com formatação muitas vezes, e quem está assistindo é porque vai, né? Provavelmente. Anote em algum lugar, crie um bloco de notas com as coisas que você sabe que você ainda esquece, que você sabe, ou abre a NBR 10.520, dá um Ctrl Find ali, um Ctrl F, escreve APUD e vê os exemplos. Já vai clareando, mas o melhor é você escrever com suas próprias palavras ou voltar aqui nesse PowerPoint e olhar. Ó, aqui nesse exemplo não é Jorge Amado, mas é quem? Esse primeiro autor aqui, Gog, né? Gug, não sei como pronuncia, Gog, 1972, APUD Nardi. Então, tem um autor aqui, tem outro autor aqui. Aqui é como se fosse o Jorge Amado e aqui é como se fosse o Machado de Assis, desse exemplo que eu dei agora. Então, eu estou lendo o Jorge Amado, então o Jorge Amado vai ficar depois da palavra APUD. E é ele que vai para a lista de referências. O que foi esse barulhinho? Fez um blim-blim aqui. Ô, Denise, eu acho que alguém está pedindo para entrar. Aceitou, né? Aí, quem vai para a lista de referências é o Jorge Amado, que no caso aqui é o Nardi. Ele vai para a lista de referências e o Gog / Machado de Assis não vai para a lista de referências, vai ficar só aqui. Aí até recentemente me perguntaram assim, mas aí eu não vou colocar na lista de referências? Se é justamente dele que eu estou falando aqui? Eu falei, não, se você quer colocar esse primeiro autor especificamente, se você quer prestigiar ele lá na sua lista de referências, ou você quer citar a fonte original, então você não vai pegar esse livro do Jorge Amado, você vai ter que procurar a fonte original, e aí vai deixar de ser APUD. Vai deixar de ser APUD porque você vai pegar direto da fonte. Aí ficaria assim, ó. Ficaria só esse autor, que no caso aqui vou até botar Assis aqui, o nosso Machado de Assis, porque aí você pegou direto da fonte. Agora, se você não pegou direto da fonte, é APUD e vai ficar com essa estrutura, tá? E aí tem duas estruturas possíveis, e na NBR tem alguns exemplos lá de forma de construir. Geralmente é assim, o autor que você pegou dentro de outro autor, ele vai ficar na frente. Aí você vai colocar o ano de publicação desse primeiro autor, APUD, a obra que você consultou de fato, tá? Concretamente, quem você pegou de fato, vírgula, o ano de publicação dessa obra consultada de fato. Precisa botar a página só se for citação direta, tá? Que é o próximo slide, ó. APUD com citação direta. Aí eu peguei Segundo Freire, 1994, página 13, botei a página. APUD, Streck Redim, Zipkoitsky, 2017, página 25. Está com as páginas, e está com as páginas nos dois, tanto na citação, tanto na fonte consultada,
quanto aqui no nosso Machado de Assis, eu vou ter que botar a página dos dois, porque é uma citação direta. Tem gente entrando agora? É isso mesmo? Acho que tem uns barulhinhos aqui, gente. Quem vai para a lista de referências, repetir aqui, é a obra de fato consultada, tá? Não quer fazer isso? Que ainda tem esse detalhe, tá? A PUD é uma coisa que você não pode abusar do trabalho. Não pode colocar muito não existe, é você pegar a fonte original. Então, o APUD serve para esses fonte original, né? Está revisando, não cabe a você opinar, que o pesquisador ele tem que saber o que ele está fazendo, mas se você perceber também que é um pesquisador assim de primeira viagem e você, pela sua experiência, está percebendo que ele está na dúvida, ou a pessoa te pergunta, você pode falar. O APUD é para ser economizado, não é para colocar muito, não. E dependendo da revista, nem pode colocar APUD. Quando é revista, tem revista que nem aceita APUD. E se você colocar, você tem que justificar aos editores. Tá? Então, citação de APUD, se for citação direta, vai ter que colocar a página dos dois e vai botar entre aspas. Por quê? Porque é citação direta e aspas normal. Se for... Se for não for direto, eu já falei, que é esse aqui. Então, a PUD com citação direta, eu vou botar as páginas. A PUD com citação indireta, eu não tenho obrigatoriedade, não coloco página. Pode colocar? Pode, mas aí não é obrigatório. E não vai colocar entre aspas, por um conceito básico de citações. É isso que eu estou falando, de você ter o conceito. Ah, é difícil. Não, você que não estudou. Vamos falar a verdade, você que não estudou. Por que esse APUD não está entre aspas? Pelo básico do básico, que só citação direta que não... Só citação direta que fica entre aspas. E isso se aplica ao APUD também. A única coisa que você precisa saber sobre o APUD é quem é a lista de referências. Um exemplo que eu dei, que alguém entrou bem no meio que eu estava falando. Se eu estou lendo Jorge Amado aqui, tá? É um trabalho que eu vou desenvolver, eu tenho que ler uns autores, Jorge Amado. E só que aqui dentro do Jorge Amado, ele fala de Machado de Assis. Eu gostei desse trecho, é importante para o meu trabalho. E agora, como é que eu faço? Vai citar Machado de Assis dentro de Jorge Amado. É o APUD, né? Agora, aqui tem a formatação do APUD, o resto é a regra normal de citação direta e indireta. Vai ficar entre aspas, inclusive se vai ficar com aquele recuo de 4 centímetros, né? Vamos supor, citação direta, que teve um APUD, envolveu um APUD. Aqui só tem menos de 2 linhas, mas vamos supor, tem 4 linhas. Você vai seguir a formatação normal de citação direta longa, vai botar recuado a 4 centímetros, é tudo igual. A única coisa no APUD que vai diferenciar é esse pedacinho aqui. Quem você bota antes, depois, você abre parênteses, observe isso também. Você falou comigo, Denise? Falou alguma coisa, Denise? Não. Ué, Denise tá no mudo? Tá me ouvindo? Não, então não foi você. Sim, André, eu estou só explicando para o pessoal que chegou tarde o que está acontecendo aqui para eles se situarem e a hora que a gente começou. Pode ficar tranquilo. Eu achei que eu estava ouvindo a sua voz, estou captando do além a sua voz aí, do chat. Está na sua cabeça, de tanto que a gente conversa. Então, o que eu estou falando? O último detalhe aqui do APUD, você vai estudar essa estrutura. Quem vem antes? É o autor que você não está lendo o original, você lê esse autor dentro de outro autor, e aí você tem que construir essa explicação na sua cabeça, né? Aqui eu vou botar para cá e para cá, porque aqui é o original, e cuidado se você é revisor iniciante, tá? Você tem que saber quando é APUD no texto, você procura perceber se o cliente
ele está sabendo fazer o APUD, porque muitas vezes eles colocam invertido. Muita gente inverte. Acha que a fonte consultada fica antes da palavra APUD, bota tudo invertido. E aí você tem que conversar com o cliente, vai vendo o que ele botou invertido e vai consertando. Porque a obra de fato consultada fica depois da palavra APUD, acho que isso que confunde a cabeça, né? Fica depois do APUD, e a citação da citação, que seria o nosso Machado de Assis, aqui seria o nosso Jorge Amado, ele fica depois da palavra APUD, e o Machado de Assis fica antes. Então, é ao contrário, e aí o pessoal embola, e quem é que vai para a lista de referências? Quem vai para a lista de referências é a obra de fato consultada, é o meu Jorge Amado aqui. O primeiro não vai. Ah, mas eu queria, ouvi isso há pouco tempo, mas eu queria botar o fulano de tal, porque é ele que eu estou falando. Então, você vai ter que pegar a referência original e para colocar na lista de referências, a gente vai tirar esse outro aqui, não vai ser mais a PUD. Então, é fácil de resolver, são conceitos muito fáceis, tá? E agora a gente vai partir para uma outra parte, que é a formatação dentro do parêntese, como é que fica, quando a obra consultada tem mais de um autor só. Exemplo, Jorge Amado é uma pessoa só. Ele escreveu um livro, é um sobrenome só, que vai ficar entre parênteses ali na citação. Agora, um livro, ou um TCC, ou seja lá o que for, pode ter coautores. Pode ter 2, 20 coautores, né? Pode ter, já vi até com 25. É ao infinito, né? Pode até não ter limite. Aí como é que você vai fazer essa citação dentro dos parênteses? Tem a regra da BNT para isso também, tá? Que é muito simples. Quando tem um autor só, essa fonte que você precisa citar, você vai colocar o sobrenome desse autor, no caso aqui é da área acadêmica, um autor de metodologia muito famoso, que é o Gil. Aí vou colocar aqui, segundo Gil, né? Ou seja, segundo estava escrito lá na obra de Gil. De que ano é essa obra de Gil? 1999. Então, vou colocar 1999 entre parênteses. E daqui para cá é conceito básico. Por que eu não coloquei o número da página? Porque é uma citação indireta, certo? Então, não vou colocar página nenhuma. Também não vou colocar página nenhuma, relembrando. Se for até uma citação direta, poderia aqui estar entre aspas, uma citação direta, mas é um website, é um blog, e aí é uma novidade agora já de julho, da NBR, que nesses casos, quando é um blog, uma fonte não paginada, mesmo sendo citação direta, eles agora finalmente esclareceram na NBR que você não precisa colocar nada, não precisa botar online, nada disso, né? E cada um botava de um jeito, online, SP, mas então, esses são os conceitos básicos. Agora, em relação a um autor, vai botar só o sobrenome, o último sobrenome, e, claro, tem alguns detalhes. E quando é júnior, sabe? Tem gente que fala assim, sabe por que eu não sei fazer formatação? Porque quando é júnior? Porque quando eu não sei o quê? Gente, aí é uma questão de pesquisa. E um detalhe muito importante que eu percebo. É para trabalhar por consulta, não é nada disso aqui é para ser memorizado, a não ser os conceitos, é bom você entender, não é nem memorizar, você vai entender e naturalmente você vai memorizar, porque você compreendeu, tá? Agora, sobrenome com júnior, um detalhezinho aqui, até o próprio APUD, você não tem obrigação de memorizar nada, eu consulto a NBR 10.520 o tempo todo, e eu já trabalho há anos com isso. Não é como se fosse um dicionário. A gente não vai lá para procurar uma palavra, você tem que consultar a NBR e o manual que você recebeu para trabalhar, seja o texto seu ou não, porque não tem memória que aguente. A não ser que assim, peguei a UERJ, já fiz 1000 para a UERJ, aí eu não vou mais olhar o manual. Mesmo assim, é bom olhar, né? Porque, sei lá, tem aquelas coisas que a gente cisma de esquecer, sempre confira.
Agora, não é para memorizar. Sobrenome com Júnior. Ficaria o Júnior aqui também. Porque é um sobrenome com Júnior, ou é um sobrenome com Neto, com hífen ou sem hífen. Vai depender do manual. Tem até manual que obriga a botar um hífen, quando é sobrenome composto. Principalmente quando é sobrenome espanhol. Mas nada disso te impede de começar a trabalhar, independente dessas micro coisinhas que você ainda não memorizou, que tem que memorizar e não tem que memorizar. Inclusive, é perigoso você contar com a sua memória para tudo. Que aí depois você vai ter que formatar a lista de referências, aí você pega um canal do YouTube para referenciar. Eu não sei de cabeça referenciar canal do YouTube, então é por consulta. Você vai abrir a NBR, que infelizmente eu não posso compartilhar com vocês essa NBR 10.520. Eu comprei lá no site da ABNT, mas daqui a pouco já vai estar pipocando aí pelo Google, se é que já não está, né? A antiga estava, você consegue baixar de graça, você consegue pegar na biblioteca da universidade, se for editora, pedir para a editora te passar esse material, para você não ter que comprar, mas é para você consultar a NBR. Agora, esses são os detalhes que você vai consultar. O básico você tem que saber, aí sim você tem que memorizar. Se você vai constantemente ter que formatar. Porque senão você vai, não sabe nem se tem que colocar entre aspas uma citação direta, aí não dá nem para trabalhar, né? E os detalhezinhos que você esquece, que aparecem só de vez em quando, coisas assim muito diferentes, que você só vai ver, como referenciar um PowerPoint, por exemplo. Eu não vou perder memória decorando isso, eu vou lá e procuro na NBR das referências, que é a NBR 10.023. E você saber o que você vai trabalhar, assim, como você sabe na sua área as fontes que você precisa ir, para formatar você precisa saber as fontes que você precisa consultar, que são o quê? A NBR 10.520, que é a das citações, a NBR 623, que é a das referências, que não mudou agora em 2023, tá? A última mudança foi em 2018, continua sendo aquela lá, não mudou nada, mudou das citações. E você vai trabalhar com o que mais? O manual que o cliente ou a editora tem que te fornecer, e até de preferência você pegar um modelo, um trabalho já publicado por aquela editora ali, para você tirar algumas dúvidas que às vezes o manual não resolve, não fala tudo ali. Aí você pega um modelo para você comparar. Então você tem que saber as fontes que você vai consultar, que são essas. E se você já faz isso, já sabia que era assim, você já está com 80% do caminho andado. Aí, olha aqui, isso aqui é mudança nova, é novidade da agora de julho. Eu até gostei muito, porque antes era assim, se o sobrenome está dentro do texto, fazendo parte do texto, ele ficava já assim, só com a inicial maiúscula. Mas quando a citação estava dentro de parênteses, destacada, ou seja, não integrada ao texto em si, mas destacada no finalzinho, geralmente, não que seja aqui no finalzinho obrigatoriamente, tá? Poderia estar em qualquer pedaço aqui. A gente pode colocar em qualquer lugar. É outra dúvida. Essa citação entre parênteses tem que ficar sempre no final? Não. Pode colocar qualquer lugar que você acha que fica. É o cliente que vai decidir, tá? Para quem é revisor, não é você, não. Ah, eu acho mais bonitinho no final, vou botar tudo no final. Não faça isso. Agora, antes era como? Era o sobrenome todo em caixa alta, que quer dizer letras maiúsculas, ficava assim, Gil 99. E agora, que eu desconfio que a ABNT está querendo se aproximar de APA, está colocando assim, Gil, só com a letra G maiúscula, a letra inicial maiúscula, vírgula 99. Essa é uma das mudanças agora de 2023, de julho, tá? Fica mais bonitinho, eu acho, porque ficava aquele garrancho, né? Tudo em caixa alta. Eu já estava acostumada, mas realmente fica mais suave a leitura quando está só com a inicial maiúscula, né? Então, com um autor, vai botar o sobrenome
em qualquer situação, vai ficar só a primeira letra em maiúscula, e aqui eu botei até como é que fica na lista de referências. Por quê? Porque aí, lá na lista de referências, pelo menos por enquanto, a ABNT não mudou, continua de 2018, ou seja, o sobrenome vai continuar em caixa alta, tá? É só lá dentro do texto da citação que a gente vai tirar a caixa alta. E o resto da referência segue normal, segue tudo normal. Aqui é uma referência de livro, não vou ficar explicando, porque aí é a parte de formatação de referências. Eu só queria ressaltar isso, que o sobrenome em caixa alta foi retirado só dentro da citação, tá? Depois vocês falem aí se vocês acham fácil, até se eu estou falando muito rápido, porque é muita coisa, né? Aliás, já André, são 9 horas, né? eu ia te falar isso, para a gente dar uma. Se você acha que a gente pode dar uns 5 minutinhos para o pessoal levantar, tomar uma aguinha, e já continuamos, que aí você encerrou esse um autor, né? Eu vou até pegar mais uma água ali e depois você me diz, então, na volta, se tem alguma pergunta, né? Melhor a gente fazer o intervalo primeiro, né? A pergunta que apareceu aqui é se a gente vai disponibilizar o PDF depois, eu disse que sim, né? Para o pessoal que participou. Sim. E por enquanto é isso. Você sabe o preço da NBR? Também é uma pergunta importante aqui. Acho que foi 138, eu vou mandar o link também. Nessa tá? ordem de grandeza, né? Tá bom, não é uma coisa de mais de R$1.000. Tá não, foi 130 e pouco. Só que eu não gostei de uma coisa, eu comprei a versão, até depois eu me arrependi, porque não está muito bem explicado lá no site, eu comprei só a versão digital, porque eu trabalho no computador, eu queria a versão digital. Mas essa versão digital, eu tenho que entrar no site da ABNT para abrir a versão digital. Todo dia eu tenho que ir lá na ABNT, abrir a versão digital. Entendi. Aí o que eu fiz? Eu fui printando tudo, botei num PDF, gerei um PDF, mas aí eu não consigo usar o Ctrl F, que é o localizador, né? Não consegue. Enfim, aí tem uma outra versão que te permite imprimir, que é a que eu devia ter comprado e que eu aconselho comprar. Eu comprei Deve ser um errado. pouquinho mais cara, provavelmente, mas vale a pena, né? Eu nem sei se era mais caro, talvez alguns reais mais caro, porque eu queria digital para eu poder usar online, mas eu não sabia que eu ia ter que entrar na ABNT todo dia. E eles fizeram assim, né? E aí eu não gostei. Vou até anotar aqui para eu passar esse link para vocês, de onde que compra quem quiser comprar, mas quem é da área acadêmica ou vai trabalhar com uma editora, peça esse material, se você não quiser, não estiver podendo comprar, tá? Então tá. Então, o pessoal que quiser dar uns 5 minutinhos, às 9h10, são 9h05, às 9h10 a gente recomeça com o conteúdo, mas eu vou estar por aqui. Já deu 5 minutos, né, Denise? Deu sim. Certinho. Já vou voltar aqui. Tá. Então, agora que eu vi que a Ju também está aqui, Juliana Tawil, professora da parte de reescrita do nosso curso, e uma excelente escritora, que eu sou fã dela, que ela escreveu um livro e eu fiquei surpreendida com a qualidade, com a criatividade do que ela escreve. E ela trabalha como revisora, é formada em jornalismo. A Denise Faria, que está aqui intermediando, hoje em dia trabalha mais com diagramação, mas é revisora também, vem da área editorial a vida toda, super experiente, muito mais experiente do que eu até. Eu tenho 20 anos de revisão, né, de formatação quase 10. E o Mauro Destácio, que está aqui também, é o nosso professor de gramática, já foi dono de curso de redação, tem ampla experiência também, veio do jornalismo e migrou para revisão. Então, até se você está assistindo aqui porque você está querendo migrar de área, saiba que é possível. Temos 2 pessoas aqui que servem de exemplo, de que não eram... Denise, você é formada em letras? Não, eu sou formada em produção editorial. Aí, tá vendo? Ela também não é. Só eu aqui dos 4 que sou formada em letras, e não é uma profissão regulamentada que exija
para trabalhar com revisão textual que eu estou falando. Não exige você ser da área de letras, que é uma pergunta comum, e para formatação, qualquer um pode fazer, tá? Não precisa nem ter graduação. Você pode ter só o ensino médio ou nem ter o ensino médio, basta você saber formatar. É claro que você tem que ser uma pessoa atenta ao texto e ter o dom, né? Desenvolver esse dom. Eu não acredito em dom nato, eu acredito que a gente desenvolve o dom. Tá? Então, com 2 autores, voltando aqui, eu já falei de um autor, como é que fica. Teve alguma pergunta aí de referência, Denise? A Samara estava perguntando sobre referências, mas acho que especificamente sobre referências. Eu expliquei para ela que hoje você está falando das citações e que as referências mesmo não mudaram de regra desde 2018. Então, acho não que... mudaram. Não mudaram. E não sei se vai mudar, né? Tomara que não, né? Se ficar mudando toda hora também, pelo amor de Deus. Aí, vamos lá, então. O Gil era o quê? Um sobrenome só, porque foi um livro escrito por um autor só. Esse autor, esqueci até o primeiro nome dele, acho que é Gomes Gil. Já vi tanto esse autor que eu acho que é Gomes. Eu devia saber o primeiro nome dele. Então, é um livro escrito por uma pessoa só, um autor só, vai entrar na regra de um autor. Né? É lógico isso. Agora, uma obra que foi escrita por 2 autores, como é que a gente vai colocar na citação? Também é super simples. Se tiver integrado ao texto, vai ficar os 2 autores separados pela conjunção e, só com a primeira letra em maiúscula, e o ano de publicação, entre parênteses, aqui está sem a página. Por quê? Porque não é uma citação direta. Se fosse direta, ia botar a página também, tá? Mas é assim que fica, sempre assim. E o local em que você vai colocar o nome dos autores vai depender do próprio texto, porque está integrado ao texto. E aí você não pode colocar em qualquer lugar, senão vai ficar sem sentido. De acordo com Laville e Dione, esse tipo de entrevista, não. Está integrado ao texto. E quando não está integrado ao texto, fica isolado entre parênteses, mas antes do ponto final, tá? Isolado entre parênteses, os 2 autores separados por ponto e vírgula. E o que mudou aqui? Não fica em caixa alta também. Não vai mais ficar em caixa alta ninguém, tá? Nem para 2, 3, nunca vai ficar em caixa alta mais. É igual APA. Só que APA aqui não seria ponto e vírgula, seria aquele E comercial. Mas é assim que fica, muito simples. 2 autores, vai colocar os 2 separados por ponto e vírgula, o ano de publicação, e só coloca a página se for uma citação direta. Né? E aqui não tem aspas, não tem nada, ou seja, é uma citação indireta, só tem que colocar o ano de publicação. Pode botar a página, é opcional, mas não é obrigatório. E como é que fica na lista de referências? Só para explicar que continua em caixa alta. Né? A mesma coisa do anterior, do Gil. Vai colocar os 2 sobrenomes em caixa alta, com os prenomes, tudo igual, conforme a NBR 623 de 2018, que não mudou. Aqui é um livro com título e subtítulo. E aí, se você quer aprender a parte das referências também, você pega a NBR 623, que aí já tem de graça aí, no Google você baixa, só confere se você está baixando de 2018, e você lê. Agora, a NBR 623 já não tem só 12 páginas, ela tem 70 páginas, 75, eu acho. Mas é para consulta. Agora, você pode pegar, fazer uma leitura rápida para você ter uma noção do que é. Você vai ver que também não é nenhum bicho de 7 cabeças, que é aquela questão que não é para memorizar, é para consultar. E você tem que ter para consultar, né? Senão você não trabalha. Com 3 autores, que aí já entra aquela dúvida. Eu boto et al, não boto et al, não vai colocar et al quando tem 3 autores, vai colocar o nome dos 3 autores, seja integrado ao texto ou seja destacado no final, vamos colocar os 3. A diferença é que integrado ao texto, vou separar por vírgula,
Entre os dois primeiros, a conjunção e, Padilha, Souza e Pereira. Os 3 autores aqui. Não pode usar etal, sob hipótese alguma, tá? Na ABNT. Aí, acho que a confusão é porque tem gente que trabalha muito também com Vancouver, APA, e aí o etal já entraria aqui, mas na ABNT não. Na ABNT, e isso não mudou agora, tá? Em 2023, nós colocamos o nome dos 3 autores. Daqui para cá é igual, o ano de publicação, aqui já está com a página, ó. Por quê? Olha as aspas. É uma citação direta, tá? Mas o importante no momento é isso daqui. Os 3 autores, e se não tiver integrado ao texto, vamos colocar os 3 autores também, mas agora sem a conjunção e separados por ponto e vírgula entre os autores. E antes do ano de publicação, aí não é ponto e vírgula, é uma vírgula. Cada detalhe desse você tem que saber, mas você vê que são coisas simples e lógicas, né? Por que eu vou botar ponto e vírgula antes do ano de publicação? Não é muito difícil de memorizar isso. Ponto e vírgula é só entre os autores. É um erro muito comum também. Colocar o ponto e vírgula aqui. Aqui é vírgula. E aqui está com página, repetindo, porque é uma citação direta. Se fosse indireta, não precisava colocar a página. Então, muito simples. E aí, é difícil, porque eu nunca sei se é tal, se não é tal. Voltando àquela questão. É porque você não estudou minimamente. E também não aprendeu a consultar, porque você pode até esquecer. Você vai lá na NBR ou vai nas suas anotações, vem aqui no PowerPoint e relembra como é que é, né? Na lista de referências, vai colocar o nome dos 3 autores também, com os prenomes, separados por ponto e vírgula, tudo igual. Aqui, no caso, não é mais o exemplo de um livro, é uma revista, tá? Abreviada pela BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, por isso que está com minúsculas aqui o nome da revista, que na BVS é assim. Então, até já abrindo um parênteses rápido para falar da referência, até isso você tem que padronizar. Ou seja, a ABNT é o quê? Associação Brasileira de Normas Técnicas, normas. É padronizar tudo, você vai normalizar, também se diz normalizar, eu acho uma palavra feia, eu prefiro padronizar, mas normalizar também significa isso, tá? Padronizar. Padronizar o quê? Tudo que se repete. Então, como que eu vou botar o nome das revistas? Eu vou padronizar de que forma? Também vai depender do manual. Tem muita revista que vai te falar, nós queremos que você abrevie de acordo com a BVS ou de acordo com a NLM, de acordo como tiver escrito na revista, você coloca igual, tá? Mas geralmente eles te dão um portal de abreviações, e eu vou até mostrar um aqui bem rapidinho para quem nunca viu, mas está lá, é porque está na minha barra de favoritos, mas do outro navegador. Acho que eu não vou conseguir não, gente, porque eu não lembro o caminho, já está no meu favoritos. Ou seja, olha o que eu deixo nos favoritos. Eu deixo os portais, o IBCIT, a BVS, tudo que eu vou consultar para provar para vocês que não é para trabalhar pela memória, até porque é impossível, tá? O que mais que eu vou padronizar? Se é negrito, se é itálico, né? E nas citações, essas regras, tem gente que fala, essas regras não deviam existir, mas justamente é para facilitar. Senão um pede de um jeito, o outro pede do outro. Então, uma forma de padronizar para facilitar, defendendo aqui a normalização, a padronização. Então, com 4 autores em diante, também tem um padrão para seguir. Aí sim, você pode usar o etal, que é uma mudança recente também, mas até já estava antes, não foi agora em julho, não, já estava, tá? Já era assim. De acordo com o Maciel, etal, por que então tem etal? Porque são 4 autores ou mais que escreveram essa obra. Não é só um autor, são 4, aí eu posso colocar o etal. Maciel et al., o et al. Vai ficar em itálico,
o ano de publicação e aquela história, com página, sem página, vai depender se é citação direta. Só que eu também posso colocar o nome de todo mundo. Maciel Brum Del Bianco e Costa 2019. Mas, aqui eu até botei essa observação, o que não pode fazer é você alternar no mesmo trabalho. Uma hora você usa etial para 4 autores, aí no outro parágrafo você bota o nome de todo mundo, aí não pode. Uma vez que você tem que escolher e aplicar no trabalho todo. É a única coisa que você tem que absorver aí desse conceito, tá? Se você vai usar etal, eu gosto de falar etal, tá, gente? Etial é meio enjoado para mim, falar etal. Se você vai usar o etal, você vai adotar isso no trabalho todo, nas citações, tá? E se você vai colocar o nome de todos os autores, o que eu nem gosto de fazer, que imagina só, uma obra que foi escrita por 20 autores, vou colocar o nome de todo mundo? Eu acho que fica ruim. Se for exigência do manual, você vai ter que formatar assim, tá? Mas se for livre, você vai pela sua preferência, vai perguntar para o cliente se o texto não é seu, e aí você vai decidir escolher uma dessas formas e vai adotar no trabalho todo, tá? E como que fica... Espera aí, o que é isso? Integrados ao texto. Eu separei aqui em 2 slides. 4 autores integrados ao texto, significa que está fazendo parte da frase, né? De acordo com Maciel, Brum, Del Bianco e Costa. Vai ficar assim. E se eles estiverem destacados dentro dos parênteses, ou seja, não estão integrados ao texto? A mesma coisa, bem parecido, Maciel et al. 2019, dentro dos parênteses, perdeu a caixa alta, só a letra M maiúscula, ou você vai colocar o nome de todo mundo, separado também pelo ponto e vírgula, que vai ser esse ponto e vírgula de praxe, seja 1, 2, né? 1 não, né? Porque 1 vai ter só 1. De 2 em diante, você vai separar por ponto e vírgula quando está destacado. Tá? Nunca vai botar a letra E, nunca vai botar aquele E comercial que é de APA. E o que pode acontecer, para quem é revisor, você pega um trabalho do cliente, ele está em APA ou está em Vancouver, e aí mesmo que você tem que observar bem, que vem com essas formatações de APA de Vancouver, se for um prazo muito urgente, você dá uma freada ali na hora da citação, porque pode ter um E comercial, pode estar uma outra pontuação, e você vai ajustar para ficar de acordo com a BNT. E aí você vai escolher também se vai usar etal. Vai usar etal no trabalho todo, vai botar todo mundo, e aí você é corajoso para mim, e prazo urgente não dá, a gente tem que ser etal. Como é que vai parar para botar o nome de 20 pessoas a cada... Não dá. E aí, na lista de referências, você vai manter a caixa alta, porque isso não mudou, e você também vai escolher uma forma preferida ou exigida pelo manual e vai manter na lista de referências toda. Usou etal para a primeira referência com 4 autores, que apareceu na sua lista, então você vai usar etal na lista toda. Tá? É isso que se chama padronizar, né? As 2 opções são permitidas, com etal ou o nome de todos, devendo-se, porém, escolher apenas uma para a lista de referências inteira. É muito simples. É só uma questão de prestar atenção, de entender esses conceitos básicos, consultar o manual. Na dúvida, não tenha vergonha, peça ajuda para a biblioteca da universidade. Eu não tenho contato direto das bibliotecas, eu peço para o cliente perguntar para a biblioteca. Olha, isso aqui o manual não está deixando claro, eu estou na dúvida, eu não sei o que fazer aqui. Você pode perguntar? Fiz isso hoje mesmo. A cliente mandou as orientações da editora, ela vai transformar a tese dela num livro. E aí a editora mandou o manualzinho, as orientações,
e está lá, NBR 10.520, mas é agora atualizada, que está escrito 2002, mas eu não sei se eles atualizaram, eles querem a atualizada e esqueceram de atualizar ali as orientações, né? Aí eu fiz uma lista com 3, 4 perguntas para ela perguntar na editora, senão ela vai, eu posso até perder o prazo, né? Então não deixe de perguntar. Agora a gente veio aqui para a parte do que mudou agora em julho, e eu gostei muito das mudanças. Essa aqui é muito boa também. Quando é um autor entidade, exemplo, organizações, comitês, conselhos, são autores entidades, quer dizer que não são pessoas físicas, pode ser uma universidade, né? Aí, antigamente tinha que botar tudo em caixa alta, fica feio aquele garranchão, né? E agora os autores institucionais, que a gente pode falar autor-entidade ou autores institucionais, ok? Então, esses autores institucionais também perderam a caixa alta, vai ficar só com as iniciais em maiúscula, e melhor ainda, finalmente, agora está escrito lá que a gente pode usar só a sigla, desde a primeira ocorrência no texto, tá? Então, em vez de Organização Mundial da Saúde, pode colocar OMS só, que é a sigla, vírgula, ano de publicação. Voltando àquela mesma regrinha, só prestando atenção. Se você vai colocar só a sigla, vai manter essa lógica para o trabalho todo, tá? Não vai ficar alternando. Uma hora você pega uma instituição, bota por extenso, não. Bota bonitinho, tudo padronizado. É isso que traz a beleza da formatação, né? Passa um ar de organização, porque está organizado, né? Passa a verdade da organização. E aí você só tem que lembrar disso. Não vai botar mais em caixa alta, pode botar a sigla. Você vai escolher uma forma que você prefere ou que o manual pediu, né? Se não, você vai escolher por preferência e vai adotar no trabalho todo. Outra novidade muito legal, assim, eu só achei bonitinho, achei que ficou bom, são as fontes sem autoria. E eu botei até o nome do item, onde você encontra isso na nova NBR. Tem lá, cada slide está com os itens, tá? A fonte sem autoria é o quê? Você foi num site, geralmente é um recurso online consultado, e não tem o nome do autor. Às vezes um PDF, você não tem o nome do autor, tá? Daquela fonte. Qual é a regra? Isso já era assim. Se não tem o autor, sem autoria, começa pelo título. Que muita gente faz confusão com isso também. Então, não tem o nome do autor, você vai começar a citação e a referência também. Eu botei aqui embaixo, ó, na lista de referências, também vai começar pelo título do artigo, até de um livro, que pode ter um livro muito antigo, sem autoria, você vai botar o título, tá? Por quê? Porque não tem autor, definir-se que vai começar pelo título. Aqui, então, é o nome do artigo que a pessoa consultou, a flor. Mas tem uma continuação, ó, é a flor prometida na referência, né? A flor prometida. Dentro da citação, para não ficar muito comprido, qual foi a solução agora da NBR? Você coloca a flor, uma palavra só, e aí os artigos definidos e indefinidos, uma, uns, umas, e no plural, né? Singular e plural. Artigo não conta, então aqui você conta uma palavra só, e a outra palavra você não coloca. Coloca reticências entre colchetes. Então fica a flor, colchetes, com reticências, vírgula, ano de publicação. Eu achei bonitinho. E na lista de referências vai colocar flor, contando como uma palavra só, porque aqui é um artigo, prometida. Aí você coloca o título todo, mesmo que ele seja comprido. Você coloca o título todo e daqui para cá vai depender.
no caso aqui é um jornal, você vai pegar onde? Na NBR 623, como que formata o jornal, e está até faltando um negrito aqui, ó, o nome do jornal fica em negrito. E aí você vai completar assim. Se o título tiver uma única palavra, que foi isso que eu falei, não. Vamos supor que você leu, desculpa, você pegou lá o artigo, é só flor, o título é flor, não tem mais nada, não tem nem o A e não tem o prometido. Aí não tem necessidade de usar o colchete, ó. Por quê? Porque não tem nada a ser omitido. O colchete, ele indica uma supressão, um item que foi suprimido. Então, artigo não conta, usa-se o colchete após a primeira palavra, se o título tiver mais de uma palavra. Se não tem necessidade de suprimir, não tem lógica usar o colchete, e aí você deixa só flor, ano de publicação, tá? É um tipo de referência que as pessoas confundem, por quê? Vou até tocar nesse assunto. Tem gente que fica assim, mas então eu não posso referenciar aqui como Folha de São Paulo? Eu vou te falar que isso gera uma polêmica. Se for um trabalho acadêmico, você pergunte o que o orientador prefere, tá? Porque isso aqui é uma confusão, cada um quer de um jeito. Poderia. Tem gente que faz isso aqui, porque fica feio. Às vezes é um título esquisito, né? Aí uma palavra estranha ali do nada dentro da citação, em vez de ser um autor institucional, em vez de ser um sobrenome, tem uma palavra assim, flor, no meio de um texto, fica uma coisa meio nada a ver. E aí tem gente que faz umas gambiarras por conta própria e passa. Se passar, passou. Eu vivo passando por isso. Recentemente me lembro o nome da instituição, era um artigo do IBGE, do site do IBGE. Eu coloquei conforme essa regra aqui bonitinho. O orientador pediu para tirar, pediu para colocar o IBGE na frente. Mas aí também até é compreensível, porque se confunde, porque o IBGE é uma instituição, então é um autor institucional. Só que da forma que estava ali, o certo seria começar pelo título do artigo. Aí tem umas coisas meio nebulosas que você, às vezes, vão te pedir para colocar, para não colocar. Não, bota o nome do jornal, porque eu estou considerando aqui que o jornal é uma instituição, fica meio bagunçado mesmo. Mas são poucas as confusões e todas elas você resolve conversando com a biblioteca, conversando com o cliente, perguntando para o orientador, pedindo para o cliente perguntar para o orientador. Não tem bicho de sete cabeças. Quando é assim, geralmente agora eu estou avisando, olha, aqui tem uma obra sem autoria, eu vou colocar conforme a norma, vou deixar destacado, você vê aí se querem assim, se querem o nome da instituição, porque é uma coisa que cada um está fazendo de um jeito. Agora vamos para o próximo tema, que é uma atualização também, e é o seguinte: você ou o seu cliente tem que citar uma palestra ou um discurso, uma comunicação oral qualquer, chamada de informação verbal na antiga NBR. Até botei os itens aqui, porque essa parte é importante, talvez você consultar ali na fonte da NBR. Então, é uma palestra e ela não está publicada, ela não foi publicada. Não está nem no YouTube. Você, o pesquisador ou você, assistiu essa palestra e anotou num papelzinho e quer citar. Você estava lá ao vivo na palestra. Como é que você vai citar uma informação verbal? E agora eles mudaram isso. Ó, agora está assim: dados obtidos em fontes não publicadas formalmente. Então, não são só palestras, são discursos, qualquer tipo de comunicação, eles botaram assim essa palavra genérica,
para englobar tudo, outros casos que possam aparecer, né? E antigamente, como é que ficava a informação verbal? Tinha que obrigatoriamente colocar uma nota de rodapé. E agora não precisa mais. Olha, se for uma fonte não publicada, tá? Não precisa colocar em nota, vai só colocar uma indicação no próprio texto e pode colocar em nota, mas não é obrigatório. Então, um exemplo aqui, ó. Em um discurso proferido por Jadir dos Santos, em 21 de março, no auditório da ABNT, foram descritos... Não. Pode ficar só assim. Antes era obrigatório você colocar uma nota de rodapé falando discurso proferido por Jadir no dia tal, e você colocava os dados que você tivesse disponíveis para colocar. Agora não tem mais essa obrigatoriedade. Não publicada. Agora, do lado direito aqui, ó, em fase de elaboração, ou seja, uma coisa que não está publicada, mas vai ser publicada. É diferente, entende? É um discurso, uma palestra, ou até um livro, qualquer coisa que está em fase de elaboração, mas que formalmente você sabe que vai ser publicado. Tem exemplo aqui. O fato deve ser mencionado no texto, aqui é a explicação. O fato deve ser mencionado no texto e as informações disponíveis sobre essa publicação incluídas em nota de rodapé. Aqui está o exemplo, segundo a norma de livro, que está em processo de revisão. Olha aqui, ó, a fase da revisão, a fase de elaboração explicitada no texto. Isso está na NBR, tá? Explicitada, aí você pode colocar, pode reescrever com outras palavras, tá? Que está sendo revisado, que está prestes a ser publicado, aí sei lá, do jeito que der para fazer, que encaixar ali. Segundo, tá o resumo do conteúdo, pode constar na quarta capa. Número 1, indica a nota de rodapé número 1, e aí vai colocar projeto da ABNT, NBR, e aqui pode ser o nome de um livro, né? Que documento é esse? Vai botar o nome do documento, se já tiver um título oficial, vai colocar, o que tiver disponível você vai colocar. Aqui ficou assim, projeto a ser publicado pela ABNT, nem tem a data, porque você pode não ter a data. Uma edição, o pessoal sabe, né? Pode levar um ano, o povo sofre aí, e como é que você vai botar a data? Não tem. Se tiver data, você pode botar. E aí, nesse caso, é obrigatório, ó, nota de rodapé obrigatório. Então, do lado de cá não é obrigatório a nota, do lado de cá, em fase de elaboração, a nota de rodapé é obrigatória. Eu achei que ficou bem organizado isso aqui, ficou legal. Vamos agora para a próxima novidade, que é o grifo nosso. Isso aqui foi uma coisa assim que maravilhosa. Uma mudança maravilhosa. Grifo nosso ou grifo próprio. Agora é assim que a gente escreve, porém, como é que era antes? Era grifo nosso ou grifo do autor. Só que grifo do autor era ambíguo. Que autor? O autor que está escrevendo, o autor do TCC, o autor do livro que eu estou revisando, eu estou formatando, ou o autor da fonte citada? Grifo do autor. Que autor? Era ambíguo. Então, eles simplificaram. Agora é assim, grifo nosso ou grifo próprio, se o autor do TCC, do livro que está sendo revisado, se foi ele que colocou o grifo, aí vai colocar grifo nosso ou grifo próprio. Só pode essas duas expressões, tá? E o mesmo vale para a tradução. Antes era grifo do autor, ó, grifo do autor, tradução do autor. Agora é tradução nossa, tradução própria, grifo nosso, grifo próprio. Se foi o seu cliente ou você, se você é pesquisador, se você que grifou, grifar é o quê? Destacar, botar um negrito, um itálico, um sublinhado, que agora tem esses 3 destaques possíveis, né? Você pode negritar, botar itálico ou sublinhar de acordo com a ABNT. E aí, de acordo com o manual, pode ser que tenha uma opção só. Agora, você que grifou, mas
Vamos supor que o grifo já era do original. Aí, esse exemplo aqui de baixo. Não vai colocar nada. Se a fonte consultada já tinha grifado, não vai escrever nada disso. Vai só colocar solto 1916, página tal. O que quer dizer isso aqui? Por que não está escrito o grifo nosso? Porque foi solto que grifou isso daqui. Então, simplificou, na verdade. Ficou simples, tirou a ambiguidade. Se o original já estava grifado, você não vai colocar grifo nem tradução nossa. E se foi você ou seu cliente que grifou, você vai colocar grifo ou tradução nossa ou própria. E se você revisou, você vê um grifo, é bom você perguntar quem grifou. Foi você, cliente, ou foi esse grifo já estava na fonte, tá? É só isso sobre o grifo que mudou, foi bem simples, simplificou. Aqui também eu achei legal que pela primeira vez a NBR das citações incluiu a palavra slide. Aqui a gente está vendo o quê? Um PowerPoint, né? Então, vamos supor que você vai citar, referenciar um PowerPoint de uma aula qualquer. Agora, você pode e deve colocar a palavra slide em itálico. Ó, segundo Brode e Harnard, 2004, slide 2, tradução nossa, grifo nosso. Aí aqui começa a citação direta, está no item 5.2 da nova NBR. E nunca tinha se falado em slides, nem nessa palavra aqui, localizador, que quando eu peguei a NBR nova pela primeira vez, eu não tinha entendido. Me explicaram que o localizador é para e-books do Kindle. Né? O localizador seria o correspondente à página, mas no Kindle se chama localizador. Então, tem que abreviar dessa forma exatamente, local, ponto final, que é a abreviação de localizador, e aí você bota o número do localizador sem vírgula, tá? É local 72, significa página, como se fosse a página 72 de uma publicação digital, geralmente do Kindle. E aqui também, se é novidade, aqui também você vai colocar dentro da citação, se for um vídeo, a minutagem. Aqui está a citação direta, é uma frase, e aqui começa de onde que veio essa frase. Até faltando o fecha aspas aqui. Aqui começa de onde veio, do filme ou do vídeo, né? Do vídeo, cidade. Por que está entre colchetes, relembrando? Que tem uma continuação desse título, né? A gente coloca só a primeira palavra. Então, o nome do vídeo, abreviado, não tem autor, pelo visto, né? Se tivesse autoria, ia ficar aqui o nome do autor. Aqui é o título. Ano de publicação, vírgula, e aí bota o minuto e o segundo. Dessa forma, exatamente como está aqui. O minuto abreviado, sem ponto final, espaço, esses espaços aqui são para ser respeitados, e o segundo, só o S sem ponto final. E eles colocam assim, recomenda-se que você inclua essas informações. Então, toda vez agora que você vai citar um vídeo, ou seu cliente citou um vídeo, o mais recomendável é que você coloque essa minutagem, esse local, quando for um livro do Kindle, e um PowerPoint você vai escrever slide em vez de página, tá? E se for uma citação direta de leis, resoluções, portarias, recomenda-se também, quando a gente vê recomenda-se, quer dizer, faça assim, né? É para fazer assim agora. Aqui está a frase que foi retirada dessa lei, o Brasil sem caixa alta, né, como todas as outras, vírgula, ano de publicação, e agora a gente coloca o capítulo, artigo, inciso, o que tiver.